Meus irmãos, graças a Deus, e assim vamos, vivendo as oportunidades de uma evolução espiritual. A cada momento do contato com a espiritualidade maior que aqui realizamos, quando assim nos conectamos através do magnetismo dos nossos corpos e do direcionamento da nossa vibração mental. Direcionamos nossa vibração mental na impulsão que fazemos com a nossa mente e o nosso desejo, para uma dimensão superior onde podemos nos conectarmos e nos unificarmos aos grandes mestres superiores pela vibração emitida pela nossa mente. Então, olhe bem, você usa a sua mente dentro de uma corrente mental positiva, com teor vibracional também elevado, e assim se cria uma unificação num campo mental, numa dimensão superior. É o alcance da força mental. E como isso ocorre? É a purificação da mente, é a purificação do teor mental. Por isso nos fala a espiritualidade, assim devemos compreender, para não processarmos na nossa mente informações de teores inferiores, teores baixos, teores de energias que prejudicam a elevação mental que desejamos. Porque a informação, quando ela é de nível energético baixo, ela é processada em nossa mente, ela estabelece padrões e estabelece situações dentro da nossa mente que dificultam uma elevação mental quando desejamos projetarmos para o alto. Assim vem a necessidade de termos nosso campo mental aliviado daquilo que contamina, daquilo que pesa em termos de informações. E assim projetamos a nossa mente numa leveza já alcançada e preparada anteriormente, dentro de um campo dimensional. E esse teor vibracional alcança pontos mais elevados do que nós podemos pensar. Por que a nossa mente assim alcança? Porque a vibração mental está no nível vibracional de uma energia pura da forma mental que está na dimensão imediatamente superior à qual desejamos alcançar. Se a sua vibração mental está em teor mais baixo, ela não ultrapassa o campo mental superior, porque a própria energia que ela está torna-se uma barreira para que a sua informação mental, a sua energia mental não adentre. As dimensões selecionam as energias que podem entrar em seus campos dimensionais, em seus planos, em seus teores mentais. Então não infiltra essa energia lá dentro. E se nós queremos estabelecer uma conexão mental, o primeiro ponto é estabelecer vibrações mentais em níveis mais elevados, em teores mais leves, mais aceitáveis para um espírito nobre e evoluído, que deseja conectar-se a outros espíritos nobres e evoluídos que estão nos planos superiores. Da mesma forma, utilizamos do magnetismo do nosso corpo num positivismo mais elevado. E assim vamos trabalhando, procurando sentir dentro de nós mesmos o mais puro amor. E procurando mentalizar e viver situações mentais que elevem o magnetismo do nosso corpo. É o trabalho da elevação magnética do seu polo individual. Não podemos deixar que nosso corpo simplesmente viva na Terra. Ele é uma máquina que tem que ser dirigida com sabedoria. E essa sabedoria está projetada dentro da sua mente e é movimentada pelo seu desejo. Assim você usa a força magnética do seu ser para ativar o seu positivismo no mais alto grau. Então, quando você, estando com esse magnetismo elevado, você se projeta numa energia de luz, de amor, a energia que carrega informações elevadas e projeta para seu espírito e o projeta para dentro da dimensão superior, você o liberta do sistema mental e do sistema espiritual terreno. Assim, ele se desdobra em energias cada vez mais superiores, infiltrando-se em um mundo de inteligência maior. Retorna ao seu corpo, numa purificação, onde as suas células se tornam fortalecidas pelas energias trazidas pelas células espirituais que foram desdobradas. É a evolução do ser, é a sua construção. Todos podem fazer isso, é treinamento, é vontade. Não se pode viver na Terra sem que haja um raciocínio
dentro dessa inteligência que nos é ofertada. Lembrando então, nós temos dentro do nosso ser as duas partes que nós chamamos duas vidas de um ser: a vida da natureza humana e a vida da natureza espiritual. A primeira vida é a da natureza espiritual, que é eterna, e a segunda vida da natureza humana está para sustentar a reencarnação da vida espiritual. A natureza humana não pode ser mais importante que a natureza espiritual. Dedicamos nosso tempo, nossas energias, todo o nosso empenho para a nossa natureza humana. Onde está a consciência humana, está o magnetismo do corpo, onde está o seu conceito de viver. E deixamos o outro conceito de viver abandonado. O conceito de viver como espírito, o conceito de evoluir como espírito. Assim, a nossa natureza espiritual abandonada não evolui. E o espírito, então, reencarna dentro de um corpo e desencarna no mesmo estágio, igual, ou às vezes pior do que chegou. Por que isso? Porque a primeira vida, a mais importante, a da natureza espiritual, não foi cuidada pela natureza humana. E quais as razões disso? Primeiramente, a informação necessária e útil para essa compreensão, que infelizmente na Terra não está devidamente distribuída e compreendida, mas muitos já estão, e aqueles que já compreendem possam então utilizar da sua força da natureza humana, que é o magnetismo, a consciência humana, o desejo de buscar, para favorecer o seu próprio espírito. Existe uma preocupação grandiosa dos mestres superiores, porque o sistema espiritual terreno, assim como outros sistemas espirituais que habitam seres espirituais, passam por processos de evolução. Existe evolução de uma parte do sistema, outra parte intermediária ainda baixa e outra parte ainda inferior. E eles nos falam, existe uma preocupação e um trabalho incessante dos grandes mestres superiores para que não se perca tanto o espírito. Quando eles falam para que não se perca tanto o espírito, não é somente os espíritos desencarnados, é também os espíritos encarnados. E vem aí a preocupação, quando fazemos a análise, não se perca tanto o espírito, quando vai ocorrer o momento definitivo da perda? Então, esse momento definitivo da perda, ele vai acontecer. Não podemos pensar que o universo vai esperar que um dia a gente tenha vontade de mudar, vai esperar que o nosso espírito tenha vontade de ser outra consciência. Não podemos esperar, ou melhor, não podemos pensar que o universo espiritual está à nossa disposição durante todo o tempo, que podemos passar por várias reencarnações, que podemos ignorar as oportunidades dadas e deixar que as coisas aconteçam por si só. Meus irmãos, os grandes mestres trabalham numa velocidade e num empenho grandioso, e assim nos orientam durante todo o tempo. Façam valer as informações e as orientações que foram lhes passadas. Façam valer a utilidade das suas reencarnações para evoluir o seu espírito. Os espíritos, quando desencarnam, chegam do outro lado em estado mental e em estado de consciência que não lhes permite alcançar um grau de evolução maior. É uma situação de sofrimento e de uma demora de mudança de estágio muito grande. E quando vemos essa orientação da espiritualidade, de que para que não haja tanta perda de espíritos, aí começamos a pensar e a olhar a quantidade de espíritos que desencarnam dentro do sistema terreno e ficam vagando sem orientação. Mas por que vagando? Porque a sua consciência continua sendo terrena, os seus desejos espirituais continuam sendo terrenos. Então isso provoca um atraso na compreensão, no raciocínio, na razão desse próprio ser. Aí vem a luta da espiritualidade para desimpregnar os espíritos. Trabalha, desempregna, energiza, dá uma reencarnação, ele vai lá e contamina novamente. Meus irmãos, não podemos pensar que Deus Pai
e reencarnar várias vezes. Que possamos brincar de aproveitar a vida. É a coisa mais triste que eu escuto, é quando alguém diz para mim, eu preciso aproveitar a vida. Mas qual das vidas você quer aproveitar? Evidentemente que ele está falando da vida da natureza humana, ele está falando dos prazeres que o corpo físico pode viver, mas o corpo físico vai ser desencarnado, e o seu corpo espiritual vai continuar existindo. Por que você não aproveita a vida espiritual, estando encarnado, mais do que aproveitar a vida física pelo instinto da natureza humana? Então existe a falta de ordenamento de valores. Está faltando ordenar valores dentro da consciência terrena. Está faltando conhecer a realidade do outro lado. E mesmo aqueles que conhecem, não dão a importância, pensando que a espiritualidade é piedosa, eu vou pedir, eu vou fazer uma oração e pedir, meu problema está resolvido. Meu irmão, a espiritualidade deseja te atender, mas a dificuldade dela em te atender é sua consciência a nível baixo, é seu corpo espiritual vibrando a nível baixo. Ela quer aliviar a sua dor, mas não consegue porque você se estabeleceu no nível da dor. Ela quer te tirar desse estágio, te colocar no estágio de consciência mais elevado, onde você possa viver uma paz interior e um estado de realização plena, mas não consegue, porque a sua mente e seu instinto naturalmente te eleva para o padrão do aproveitar a vida no mundo terreno. Então vamos compreender o que é isso e lembrar, vamos aproveitar a vida espiritual, a natureza espiritual que está dentro de nós, utilizando-se do instrumento físico, que é o nosso corpo, que é o magnetismo do nosso ser. E assim, esse magnetismo é um ponto de filtragem e ao mesmo tempo de impulsão do espírito para as dimensões superiores. E ele, sabendo ser usado, ele proporciona ao espírito uma elevação grandiosíssima, um estado de purificação grandiosíssimo, porque esse magnetismo do nosso corpo, ele provoca uma filtragem, uma absorção do negativo muito grande. Então é saber usar esse polo magnético que é o nosso próprio corpo, e não colocá-lo na inércia de uma vida sem sentido, de uma vida improdutiva. Olhe bem, existem vários pontos de análise. Quando você analisa do ponto espiritual superior, daqueles espíritos que estão trabalhando no alto, você vê a Terra e os encarnados de uma forma. Quando se analisa a vida espiritual estando dentro de um corpo físico, você vê de outra forma. E o que eu digo para vocês, podendo conhecer os dois pontos de observação e de análise, não ignore a oportunidade que tem. Não despreze essa oportunidade, porque do outro lado temos a oportunidade de ver, de conversar com espíritos que sofrem. E o grande desejo deles é não ter vivido a vida que viveu aqui na Terra como encarnado. E a velha frase, se eu soubesse quando estava na Terra. Meu irmão, se eu soubesse, você nunca se dispôs a saber. E nós vamos escutar, e a espiritualidade maior vai escutar muitos, se eu soubesse. Todos sabem que existe uma vida espiritual, todos sabem que vai desencarnar e que o espírito vai para o mundo dos espíritos, para o universo espiritual. Então não existe se eu soubesse, existe se eu quisesse. Aí sim estaria certo. Se eu quisesse evoluir, se eu tivesse vontade de mudar, se eu tivesse vontade de ser nobre e evoluído, isso é a frase que deveria ser dita, porque esta é a realidade. E olhe, outra observação importante, outra informação importante. A espiritualidade maior, Deus Pai Todo-Poderoso, não seleciona espírito, não separa espírito, é o espírito que se separa por si só, pela sua graduação de consciência.
Pela graduação da energia que está em seu corpo, você se classifica para o alto, para o médio, para o baixo, para o mais baixo. Então a energia do seu corpo e o estágio da sua consciência é que define o seu destino, identifica a sua natureza. Então vamos compreender a oportunidade que temos e o que é de maior valia para nós aqui na Terra. Lembrar que você tem sim as duas vidas, a da natureza humana e da natureza espiritual. A da natureza espiritual é a sua primeira e mais importante, porque é eterna. A da natureza humana, representada pelo corpo físico, é temporária, como todos sabem. E ela existe para favorecer a natureza espiritual, a vida espiritual. Por isso que você tem um corpo físico. Então vamos utilizar essa matéria física em função da matéria espiritual, para evoluirmos. E quando desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual e não tentar justificar. Se eu soubesse, não tenhamos que dizer isso, não tenhamos que pensar isso. Tenhamos que pensar, reencarnei, fui sábio e me valei, e tive a maior valia do magnetismo do meu corpo e da sabedoria do meu ser. E hoje estou em um plano de luz, porque me dediquei, porque trabalhei, porque mereci. Graças a Deus. Agradeço a vocês que aqui se dedicaram.